que ele ainda está configurando aqui. Cadê? Eu estou olhando aqui que vocês, enquanto ele começa a gravar, eu estou olhando aqui o que vocês estão conversando no chat. O pessoal querendo café, Fábio, querendo pão. Olha a vantagem, né, dessas aulas remotas. É que nesses dias frios, vocês não precisam acordar cedo, correr para pegar ônibus, nada, né? Basta abrir o olho, pegar o celular, pegar o notebook e pode assistir sem levantar, né? Eu recomendo que vocês tomem um café antes, para acordar um pouquinho, antes da aula, mas tem as vantagens, nem tudo é ruim, né? O Fábio está dizendo que lá para casa dele está chovendo, aqui para minha casa ainda não está não chegou não. Então, eu vi lá que quase todos vocês, eu imagino que quase todos ou todos conseguiram fazer lá a atividade do protótipo. Vocês viram que quando, espero que tenham, vocês podem até comentar aqui para não ficar, mas ainda tem a desvantagem de ter que comprar pão, mas também já quer demais, né? Já quer café na cama e já quer demais. Tem que fazer alguma coisa para despertar. Mas, voltando lá para a nossa aula, meninos, vocês viram lá, eu espero que tenham percebido, que quando vocês começam a fazer o protótipo, aquilo se torna mais real, né? Aí vocês podem até comentar se isso aconteceu mesmo ou se eu que estou pensando errado. Mas quando a gente começa a criar as telas, de certa forma, começa a organizar melhor os nossos pensamentos de como vai ser aquela aplicação. Então, uma coisa é quando a gente está escrevendo e ainda está muito no campo das ideias, e a gente, às vezes, escreve coisas até que não dá realmente para fazer, mas quando a gente começa a prototipar e criar as telas, mesmo que seja no software como vocês utilizaram, se torna mais parecido e se torna muito mais a ideia do que vai ser um sistema. E às vezes a gente começa a criar mais funcionalidades e a gente começa a se apegar um pouquinho mais naquela ideia. Espero que tenha acontecido isso. E aí, às vezes, dá vontade até de fazer logo aquilo se tornar real, porque ele já tem uma carinha maior, mais próxima do que é um sistema. E aí, eu não sei quantos de vocês aconteceu isso, mas também quando a gente faz isso, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de atualizar o que a gente escreveu lá no documento de visão, porque a gente ali ainda não estava... a gente estava imaginando, mas a gente não entendeu muito aquele template que a professora passou, aquele template ainda está meio confuso. Então, naquele momento ainda... é difícil a gente pensar em termos do que é necessidade, o que é funcionalidade. Mas quando a gente começa a fazer as telas, aí a gente entende melhor esse conceito de funcionalidade. Porque a funcionalidade, ela tem muito a ver, não necessariamente não é sinônimo. Uma funcionalidade não é uma tela, mas muitas vezes é. Muitas vezes, quando a gente pensa em cadastrar, então o cadastro, ele já é a própria tela de cadastro. Então, já é um para um ali. A exclusão, por vezes, ela não é a funcionalidade. Mas você vai precisar ter um botão ali, não é uma tela, mas é um botão que você vai precisar criar dentro da sua tela de consulta, dentro da sua tela de cadastro, para representar aquela funcionalidade. Então, ali nesse caso, algum diretamente a funcionalidade não se transforma numa tela. Mas a gente consegue pensar melhor quando a gente está fazendo os dois juntos. Então, primeiro vocês conheceram o documento de visão, depois vocês fizeram as telas de protótipo, mas quando vocês estiverem trabalhando como analista de requisitos, vocês vão ver que isso é uma tarefa que ela anda junto. Um influencia no outro, é claro. Primeiro, no geral, você faz um documento de visão, sim, para organizar as ideias, para depois começar a pensar nas telas que você vai precisar prototipar, mas é uma atividade que anda junto, certo? Aí o Caio escreveu aqui, aconteceu assim, além de organizar melhor, dá para perceber que faltaram algumas coisas que não estavam no documento de visão. Então, essa é a intenção. Eu espero que tenha acontecido com vocês. E aí também outro feedback que eu quero de vocês é quem trabalhou em dupla, se percebeu que é melhor quando tem alguém para discutir. Porque
isso, quando a lista de requisitos, muitas vezes é uma tarefa que você faz sozinho. Mas, no geral, ela é mais... você consegue pensar melhor quando você tem outra pessoa discutindo com você aquela ideia. Isso aqui é uma tela, é melhor ficar... A gente faz com aba ou a gente faz um pop-up. Então, essas ideias que quando a gente começa a rascunhar, é bom quando a gente tem alguém para conversar a respeito também. Que aí a gente começa a ter mais cara e se começa a se aproximar melhor do que é realmente um sistema, certo? E aí vocês perguntam, então pronto, acabou, né? A gente já fez o documento de visão, já fez o protótipo, a gente já tem um sistema. Já acabou a disciplina. Não. Como eu falei para vocês, a documentação de requisitos ela é um conjunto de documentos. Não é só o documento de visão, não é só o protótipo. Quando a gente fala documento de requisitos, a gente fala num conjunto maior de documentação. E aí, hoje, a gente vai conhecer, e vocês vão ficar com a tarefa de produzir mais 2 documentações, ainda a respeito desse tal sistema de vacinas. Aí até vocês vão dizer, não aguento mais sistema de vacinas, mas para a gente conhecer a documentação de requisitos, no geral, a gente precisa de um tema. E aí a gente vai trabalhando, no final, quando vocês terminarem essa fase, eu acho que daqui a algumas 2 aulas a gente termina, vocês vão ver que vocês vão estar entendendo muito mais do que é o sistema e do que é o assunto que vocês vão construir o sistema. E é justamente isso que acontece nessa fase de requisitos. Quanto mais a gente constrói documentos, mais a gente mergulha naquele assunto e mais a gente vai conhecendo qual é o objetivo do nosso sistema. Então, muitas vezes a gente começa realmente sem entender nada daquele assunto. Vocês vão desenvolver um sistema para um laboratório. Vocês nunca trabalharam no laboratório, vocês não sabem como funciona, ninguém sabe nada. É isso. Só que no final, quando a documentação está pronta, a gente já é quase uma pessoa que sempre trabalhou no laboratório, porque a gente sabe tudo o que acontece ali. Por quê? Porque a gente precisa saber para a gente conseguir propor um sistema que vai resolver o problema deles. Então, por isso que é uma grande fase de imersão mesmo naquele problema, para que a gente consiga prever um sistema que vai atender as necessidades do cliente, certo? Então, hoje, a gente vai conhecer mais 2 documentos. E agora eu vou lá para o PowerPoint e aquela recomendação que eu sempre faço. Quando vocês quando eu estiver lá, podem me interromper, tá? Só que aí vocês vão usar o microfone. Abre o microfone e fala mesmo, porque como eu vou estar para lá, não vou conseguir acompanhar aqui no chat. Se for algo que não precisa, mas que depois vocês querem comentar, pode escrever no chat que depois a gente volta, tá? Hoje, eu vou colocar aqui no modo apresentação, a gente vai conhecer mais, na verdade são 2 aulas, a de hoje e a da próxima quinta-feira, que vão tratar especificamente de 3 documentos. Na aula de hoje vocês vão conhecer mais 2, e na próxima quinta, mais o documento de cenário de uso, que é um documento grande, aí a gente vai deixar um pouco mais de tempo para ele. E aí tem escrito assim, artefatos, regra de negócio, glossário e cenário de uso. Até então, eu estava usando com vocês a nomenclatura documento. Existe uma palavra que é sinônimo para documento no mundo da engenharia de software, que é o nome artefato. Então, quando a gente fala artefato, entendam também como um documento, no nosso caso aqui de requisitos. Se vocês estiverem numa disciplina de programação, cada classe de vocês é um artefato. Então, o artefato é o conjunto de itens que são produzidos durante o desenvolvimento de um sistema. Aqui, para a nossa disciplina de engenharia de requisitos, cada documento que vocês produzem, cada tela do sistema é um artefato, ou um item, uma saída, algo que vocês trabalharam durante essa fase de requisitos. Então, hoje a gente vai conhecer, na aula de hoje e na aula de quinta-feira, a gente vai conhecer mais 3 novos artefatos ou 3 novos documentos. Regra de negócio, glossário e cenário de uso. Então, o objetivo é apresentar os documentos, os artefatos da atividade de requisitos, e as atividades práticas que a gente vai ter vai ser elaboração de glossário, cenário de uso e regra de negócio. Mas, no final da aula de hoje, na verdade, vocês vão ficar com as atividades de elaborar glossário e regra de negócio. Na próxima quinta é que será cenário de uso. Bom,
Aqui, as atividades do fluxo de requisitos, a gente tem o analista de requisitos, o analista de sistema, que são vocês. E aqui vocês estão desempenhando todos os papéis, tanto de analista de sistema quanto de projetista. Na fase de requisitos, a primeira atividade seria levantar os requisitos do sistema, que é o que vocês começaram a fazer quando fizeram o documento de visão. A próxima atividade seria detalhar mais essas necessidades através de 2 itens, o protótipo de interface e os casos de uso. O protótipo de interface vocês já fizeram, e a partir de hoje e na próxima aula a gente vai entender melhor o que é essa especificação de caso de uso e essa estruturação de modelo de caso de uso, que isso a gente vai ver na aula da próxima quinta-feira. E chega na fase que, quando a gente termina aqui, a gente vai para uma fase chamada revisão de requisitos e depois para homologação. Primeiro, a tarefa é documentar tudo, e vocês vão documentar isso com um conjunto de artefatos, para depois entrar na fase de revisão e da homologação. E que artefatos são esses? Bom, documento de visão, protótipo da interface com o usuário. Esses 2 aqui estão em azul porque vocês já fizeram. Nessa aula e na próxima aula, a gente vai ver regras de negócio, glossário e cenário de uso. Depois, a gente ainda vai continuar e vocês vão ver os requisitos não funcionais, casos de uso, diagrama de casos de uso, termos de homologação de requisitos. Então, esse conjunto de documentos, ou esse conjunto de artefatos, é o que a gente chama de documento de requisitos de software. Veja que não só, é um conjunto. Então, por isso que é uma disciplina, por isso que vocês precisam passar um semestre cursando essa disciplina, que é para aprender qual é essa documentação que é feita durante essa fase de requisitos. Então, documento de visão e protótipo, já passamos dessa fase. Regras de negócio, glossário, cenário de uso, é o que nós vamos ver hoje e na próxima quinta. E aí vai ficar faltando ainda, para a gente continuar a ver ao longo das aulas, requisitos não funcionais, casos de uso, diagrama de casos de uso e o termo de homologação, certo? Então, hoje, na nossa aula, a gente vai conhecer esses 2, regras de negócio e glossário. O primeiro seria as regras de negócio. E o que é regra de negócio? A gente já tinha falado na primeira aula que os requisitos de software eles se dividiam nos requisitos funcionais e nos requisitos não funcionais. Os funcionais são aqueles que têm a ver com as funcionalidades do sistema mesmo, que a gente já começou a ver com o documento de visão, e que a gente vai continuar a ver com caso de uso, e os requisitos não funcionais, que a gente falou que são aqueles relacionados à restrição do sistema, onde ele opera. Por exemplo, o sistema, ele tem que funcionar no Android e no iOS. Isso é um requisito não funcional. Não é relacionado à funcionalidade, mas é uma restrição que eu tenho. Ou o sistema, ele funciona no Windows e no Linux. É um requisito não funcional. Então, lá na primeira aula, a gente aprendeu que requisito funcional são as funcionalidades do sistema e o requisito não funcional são as restrições que o sistema tem que a gente precisa garantir. O sistema ele tem que garantir até 30 usuários ao mesmo tempo. Isso é um requisito não funcional. Hoje, a gente vai conhecer mais um novo, que é a regra de negócio. São as regras que estão por trás do sistema. E aí, aqui eu vou perguntar para vocês, aqui vocês estão vendo um semáforo, que tem vermelho, primeiro está no vermelho, depois está no verde, depois está no amarelo. Qual é a regra de negócio que está por trás do sol daqui? Quando a gente olha para o comportamento de um semáforo, ele tem uma regra que a gente precisa obedecer, certo? E aí eu pergunto para vocês, aí vocês podem abrir o microfone ou escrever no chat, qual é a regra de negócio que vocês diriam que tem por trás de um semáforo? Pode abrir o microfone, pode... Eu quero ver se vocês estão aí mesmo, se vocês não dormiram nesse frio. Fala, Yuri. Tinha abrindo o microfone. Qual é a regra de negócio daquele semáforo? Semáforo? Com certeza seria a ordem das luzes, né, no caso. A ordem que elas A ordem aparecem? das luzes correlacionada com a ação que o motorista tem que ter. Isso, agora. Tá avançando. Então, a regra de negócio ela está relacionada à ação que o motorista tem que ter. Mas é só o motorista que usa o semáforo?
Não, os pedestres também. E é igual a regra? Pode ser semelhante, mas é diferente a ordem, na verdade. Se eu for um pedestre e estiver no verde, eu Se tenho tiver que... no verde e for o semáforo para pedestre, ele pode atravessar. O pedestre eu posso atravessar? No semáforo para pedestre, tem aquele de motorista e para pedestre. Ah, sim, pois é, mas se for esse aqui, que é igual para todo mundo. Para igual todo mundo, então no caso, o pedestre não poderia, só poderia atravessar a rua no vermelho. Exato. Entendi onde é que você quer chegar. Pro pedestre, quando ele vê uma cor, significa uma coisa, né? Pro motorista, significa outra. Então, não é a mesma regra para cada um, né? Cada um vai ter a sua regra. Então, se a gente fosse escrever a regra de negócio de um semáforo, a gente poderia dizer isso, né? Para o pedestre, quando está vermelho, é permitido atravessar. Quando está verde, ele tem que parar. Para o amarelo, ele tem que ficar em alerta. Ele não atravessa, ele espera. Agora, para o automóvel, se for vermelho, ele tem que parar. Se for verde, ele atravessa. Se for amarelo, ele também tem que ficar em alerta, não ultrapassar. Então, vejo que isso aqui é a regra de negócio de um semáforo. Ou seja, eu tenho um determinado comportamento, tenho uma determinada ação de acordo com o que me é apresentado. Isso é uma regra de negócio. Isso vale para sistema também. Por exemplo, em um determinado sistema, eu posso ter uma regra aqui. Se for administrador, pode excluir. Se for consulta, não pode excluir. O que é isso? É uma regra de negócio. Eu vou precisar saber as regras de negócio do meu sistema. Deixa só um instantinho que eu vou fechar aqui a porta para ver se diminui esse ruído do vizinho aqui. Pronto, voltei aqui. O ruído estava muito grande, isso aqui atrapalha vocês. Então, imaginem que eu tenho um determinado comportamento no meu sistema de acordo com o usuário que está utilizando. Do mesmo jeito que o semáforo. O semáforo, eu tenho um determinado comportamento de acordo com o usuário que está olhando para ele. No sistema é a mesma coisa. E aí vocês já viram que naquele sistema de vacinas, vocês já tiveram que pensar, de certa forma, em quem acessa esse cadastro, quando a gente estava pensando nos atores, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma regra lá, que somente o administrador pode cadastrar posto de saúde, se eu sou apenas um usuário comum, que vou fazer uma consulta, ou não tem que aparecer o botão de cadastro de posto de saúde para mim, ou a hora que eu for, ele pode até aparecer, mas a hora que eu clicar ali, ele tem que dizer que o meu usuário não tem permissão para executar aquela ação, certo? E isso são as regras de negócio do meu sistema. E isso eu vou precisar ter o meu cliente me dizendo e me orientando para saber qual é o comportamento que ele espera do meu sistema, quais são as regras de utilização dele. E o analista de requisitos, junto com o cliente, é que vão definir essas regras, né? Então, por exemplo, bora pensar aqui no WhatsApp. No WhatsApp, a gente, quando envia uma mensagem, e se a gente percebe que enviou errado, a gente consegue apagar a nossa mensagem, ou para a gente, ou para todos, para que ninguém veja, se for num grupo. Mas, se a gente está num grupo e alguém manda uma mensagem, e eu não quero que ninguém mais do grupo leia a mensagem que o Fábio enviou. Está no grupo lá de requisitos, o Fábio enviou uma mensagem. Aí eu não gostei da mensagem do Fábio, eu não quero que ninguém mais leia. Eu consigo apagar a mensagem do Fábio para todo mundo? Não, né? Então, tem uma regra de negócio ali por trás do WhatsApp que diz que eu só posso apagar mensagens que eu enviei. Eu não posso apagar, se eu não for administrador, eu não posso apagar mensagens que o outro enviou. O que é isso? Regra de negócio. Então, quando eu tiver
ele citando requisitos da feita que eu já sei as funcionalidades dele, ou que eu tenho uma ideia, não que eu saiba tudo, mas que eu já tenho uma ideia de como vai ser o meu sistema, eu tenho que começar a pensar nas regras de negócio que tem por trás ali daquelas minhas funcionalidades. E aí, eu vou precisar documentá-las. E as regras de negócio são desde o comportamento até, por exemplo, eu crio um cadastro. Tem um conjunto de campos que o usuário ele é obrigado a preencher. E outros que não, que eles são opcionais. O que é isso? É a regra de negócio do meu sistema. Por exemplo, no meu sistema de cadastro de CPF da Receita, o endereço pode ser um campo obrigatório. No sistema de cadastro da UFOPA, dos alunos, pode ser que o endereço não seja um campo obrigatório. O que é isso? São as regras de negócio que podem ser diferentes de um sistema para o outro. E que eu preciso documentar. Por quê? Porque o programador ele precisa saber quais são as regras que ele vai implementar. E o cliente, quando ele for usar o sistema, ele precisa saber quais são as regras que ele precisa seguir quando ele estiver utilizando aquele sistema, certo? Se vocês ficarem em dúvida de regra de negócio, falem, que eu não posso olhar para a cara de vocês para ver se vocês estão com aquela cara de que, não estou entendendo. Professora, então a regra de negócio é toda a restrição do sistema? Tudo que tiver alguma restrição, é isso? De certa forma, sim, mas são as restrições nas funcionalidades. Uhum. São as restrições das funcionalidades. Aí, sim. Aí, então, por exemplo, se eu tenho um sistema que tem administrador e usuário normal, isso seria uma regra de negócio? O administrador e o usuário normal, eles são os teus atores do sistema. Agora, o comportamento do sistema relacionado a eles são as regras de negócio. Por exemplo, somente o administrador pode excluir. Isso é uma regra de negócio. Somente o administrador pode editar informações inseridas no sistema por outro usuário. É uma regra de negócio. O usuário comum somente pode visualizar as informações. É uma regra de negócio. Entendi. Fala, Fábio. Só para confirmar aqui, eu acho que eu, mas o Gustavo, sem querer, a gente acabou fazendo um pouquinho de regra de negócio também no nosso sistema. Mas é o seguinte, lá na nossa tela de login, a gente se deparou assim, poxa, se vai ter administrador, profissional de saúde e usuário, né? Vai ter 3 telas, né? A gente não vai fazer uma tela única qual, né? Vai aparecer para um e para outro. Aí a gente fez... agora o problema é o seguinte, vai ter um login para cada um. Aí a gente disse, bom, eu acho, já que quem vai cadastrar os postos, eles não vão ter CPF. Então, a gente faz uma tela de login, a qual usuário ou CPF. Ele pede usuário ou CPF e a senha. E as caixinhas para marcar, se é administrador, profissional de saúde ou usuário. A qual, se ele marcasse administrador, ele não precisaria de CPF, simplesmente entrar só com usuário e senha. A qual os outros 2 seria obrigado a entrar com CPF ou usuário, porque ele poderia tanto cadastrar um usuário lá para ele com CPF, claro que o CPF seria obrigatório, e ele levaria ele para a tela lá, né? Se é administrador, profissional de saúde ou usuário. Isso aí se encaixa como regra de negócio? Isso é regra de negócio. Tu acabaste de me falar uma regra de negócio do teu sistema. Então, vocês, quando fizeram a tela, vocês já estavam pensando nisso. Só que isso não está escrito em nenhum lugar, né? Isso só está na cabeça de vocês, por enquanto, né? Sim, a gente adicionou só as funções, né? Algumas coisinhas que faltou lá. Isso. Aí agora, qual vai ser quando vocês forem escrever o documento de regra de negócios, vocês vão colocar exatamente isso que tu me falaste, tu vais colocar como uma regra de negócio de login. Certo? Então, a gente já tem uma regra de negócio para pôr lá no documento de regra, quando for escrever o documento, que é essa que tu acabaste de relatar aqui. Como é que se comporta a tela de login de acordo com o tipo de usuário. E aí, vocês já criaram uma solução. E aí, isso que me relataste é interessante. Vejam que o Fábio, quando ele estava fazendo a tela, junto com o Gustavo, eles já pensaram numa regra de negócio, só que
A gente ainda não tinha tido essa aula. Então, eles não sabiam que isso era uma regra de negócio. Mas é uma regra. E é por isso que, no geral, a gente começa a documentar as regras de negócio depois da gente pensar nas telas. Porque quando a gente pensa nas telas, a gente cria uma série de comportamentos que, na nossa cabeça de programador, é muito lógica. Então, se o usuário ele pega e põe ali o CPF, se não, ele põe isso aqui, né? Funciona. Só que para um usuário comum, a cabeça dele não funciona estruturada exatamente dessa forma. Então, ele precisa saber essa informação que o Fábio nos contou, que ele vai colocar o CPF só se ele tiver cadastrado, senão ele não vai pôr, ele vai logar de outra forma. Só que ele só vai saber disso se eu contar para ele ou se isso estiver escrito em algum lugar. E aí vai estar escrito lá nas regras de negócio e, no geral, essas regras de negócio depois elas vão estar lá no manual do usuário. Quando o usuário ele recebe o sistema, ele recebe o manual, certo? E aí lá no manual diz o comportamento do sistema. Só que quem escreve esse manual, ele escreve baseado nas funcionalidades do sistema e baseado nas regras do sistema, que ele vai consultar lá nessa regra de negócio. Então, é exatamente isso que o Fábio contou aqui, foi uma regra. E aí ele já tem lá a atividade dele, depois que eu terminar a aula, que ele e o Gustavo vão precisar documentar essa regra, assim como vocês. Assim como a Débora colocou o exemplo, quer dizer, se tiver 2 atores, então eu vou ter comportamento diferente, sim. E é isso que eu vou precisar escrever, que se for administrador, a tela aparece de um jeito. Se for consulta, aparece de outro. Pode ser que depois que eu logue um usuário de consulta, ele só vai ver consulta. O nome dele já diz, né? Ele não vai poder cadastrar nada. E aí, isso eu vou escrever. Isso precisa estar escrito em algum lugar. E aí que é a atividade do analista de requisitos. Ele vai precisar colocar essa regra. Por quê? Tanto para quem vai usar o sistema, tanto para o programador saber que ele vai ter que implementar isso. O programador vai ter que saber que ele não vai, que o botão dele excluir não vai poder aparecer para todo mundo. Ou se aparecer, ele vai ter que ver quem é o perfil para autorizar ou não a exclusão. E aí, é aí que vai estar lá dentro, certo? Então, continuando um pouquinho. Aí, então, regra de negócio. A Débora fez essa pergunta. A regra de negócio é uma restrição? Só que é uma restrição imposta pelo negócio que regulamenta o comportamento de um procedimento operacional. São políticas definidas pela administração da empresa. São originárias das leis, das portarias, das normas, dos órgãos governamentais. Ou seja, eu vou fazer isso porque, de alguma forma, isso está definido em algum lugar. Em algum lugar está definido que somente o administrador pode fazer tal coisa. Em algum lugar está definido que tem uma regra, tem uma portaria, tem uma norma que diz lá que somente o professor pode lançar a nota do aluno no SIGA, por exemplo. Então, em algum lugar isso está escrito. Então, as regras de negócio, elas, no geral, elas são normatizadas por algo. Regras de negócio têm vida totalmente dependente de sistemas. Podem ser criadas e obedecidas sem uso de sistema. Mas, uma vez implantado o sistema da organização, esta deve obedecer à regra de negócio. Por exemplo, se eu não tivesse um sistema na UFOPA, onde o professor lança a nota do aluno, independente de não existir, de existir ou não existir esse sistema, quem dá a nota para o aluno é o professor. Seja ele anotando num papel, seja ele anotando na planilha, ou colocando essa informação dentro de um sistema, já existe essa regra de negócio em algum lugar que diz que só o professor que dá a nota. Então, ela independe do sistema. E da feita que eu coloco um sistema, ele tem que obedecer essa regra de negócio. Certo? Por exemplo, na guarita da UFOPA, quando a gente entra ali, se a gente for acessar um laboratório, por exemplo, e a gente vai ali pegar a chave, o que ele faz? Ele só entrega a chave para quem ele tem ali na lista dele de papel um nome. Se vocês não forem monitores de laboratório e forem tentar pegar a chave de um laboratório, o guarda não vai entregar a chave para vocês. Isso é totalmente manual, né? Não tem ali um sistema que faça isso, né? Que ele tenha esse controle. Ele vai lá no papel e olha. Se tivesse um sistema informatizado para fazer isso,
ele teria que obedecer essa regra. Mesmo que tivesse um sistema, o sistema ele não poderia liberar o acesso para todo mundo. Ele só iria liberar o acesso para quem tivesse cadastrado como tem acesso àquele espaço. Então, por mais que eu implementasse um sistema que fosse pela digital, toda porta ali tivesse tivesse lá uma chave eletrônica, um dispositivo que liberasse e abrisse quando eu colocasse a digital ali. E abrir para todos? Não, somente para aqueles que estão cadastrados, que têm acesso. Ou seja, essa regra que existe no mundo real, que só as pessoas que estão cadastradas, mesmo que seja no papel, têm acesso àquele espaço, o meu programa ia ter que refletir isso. O meu sistema ia ter que refletir. Então, as regras de negócio, no geral, elas existem na vida real, independente de ter um sistema ou não. Agora, vamos ver alguns exemplos do SIGA, de comportamentos do SIGA, que são regras de negócio. Alunos com mais de 25% de faltas são reprovados por falta. Se o sistema, se o professor registra mais de 25% de falta para um aluno, diz, olha, na aula 1 ele faltou, na 2 ele faltou, na 3 ele faltou, na 4 ele veio e na 5 ele veio. O sistema vai reprovar o aluno. Ele vai automaticamente fazer um cálculo lá e vai dizer se o aluno está reprovado por falta, porque ele faltou mais de 25% de vezes. Tem uma regra de negócio no SIGA implementada que, se passar de 25% de falta, o aluno reprova. Só que por que existe isso? Porque tem um regimento da UFOPA que diz que se o aluno faltar mais de 25%, ele reprova. Somente são aprovados alunos que tiverem média da disciplina igual ou acima de 6. Então, o professor lança lá as 3 notas. Se a média dá acima de 6, o SIGA diz, o aluno está aprovado. Se der menos, o SIGA diz, o aluno é aprovado. É uma regra de negócio do SIGA. Mas ela existe porque isso é a regra da UFOPA. Alunos que reprovarem mais de 3 disciplinas no semestre somente podem fazer sua matrícula na coordenação e não diretamente no sistema. Tem uma regra lá no SIGA que quando o aluno vai tentar se matricular e ele reprovou em mais de 3 disciplinas no semestre anterior, essa matrícula dele, ela vai para a coordenação analisar. Por que tem essa regra? Porque é uma regra do sistema que baseado numa regra da instituição. Então, todos os alunos que reprovem mais de 3, não é que ele não consiga se matricular, ele se matricula. Só que essa matrícula dele vai lá para a coordenação do curso analisar, para ver se defere ou não. É uma regra do sistema baseada numa regra que alguém especificou, que é o comportamento da instituição. Então, vejam que 3 exemplos lá de regra de negócio do SIGA que precisam estar documentadas, mas elas são baseadas em regras que existem na instituição. Certo? Então, basicamente, as regras de negócio, elas fazem isso, elas colocam restrições no comportamento do sistema, mas baseado em uma regra maior, que já existe, certo? Então, como é que eu escrevo uma regra de negócio? A sentença que descreve uma regra de negócio, ela não possui um caráter verbal. Sua abordagem, ela é mais restritiva. Veja que ela quando a gente vai escrever, aí a Débora fez aquela pergunta, é uma restrição? É, só que em termos de funcionalidade. Sempre possui termos tais como se, sempre que, somente, só, ou quando. Por exemplo, se aluno maior tiver nota maior que 6, então ele é aprovado. Ou somente são alunos somente são aprovados alunos que tiverem média da disciplina igual ou acima de 6. Então, sempre na regra de negócio, tem um caráter restritivo, e no geral vai ter um desses termos. Na regra que o Fábio comentou, se for administrador, então insere tal informação. Se não for, insere a outra. Então, sempre quando a gente vai escrever uma regra de negócio, ela tem esse caráter que vai ter umas palavras-chave que são relacionadas com restrição. Restringe o processo operacional da empresa, ou seja, vai ser restritiva. Por quê? Porque como a gente já conversou, é uma restrição. É percebida pela administração. Então, quando a gente fala em termos de regras de negócio, no geral, o cliente entende aquilo. Ele sabe, não, isso é uma regra mesmo que tem aqui. Que só funciona assim, é uma regra que tem aqui na UFOPA. O aluno tem que tirar mais de 6 para passar.
não descreve como a regra será verificada, nem como as operações deverão ser realizadas. Descreve somente o que o processo irá executar em função da regra. Ou seja, ele descreve o que tem que fazer, mas o como não vai estar aqui. Se aluno tirar mais de 6, ele vai estar aprovado. Agora, não vai estar aqui como é que ele faz esse cálculo. Sua descrição não pode conter elementos de solução de tecnologia. Se você estiver descrevendo uma regra de negócio e sentir a necessidade de referenciar uma solução de sistema, com certeza se trata de um requisito de software e não uma regra de negócio. Então, se você começa a colocar elementos da solução de tecnológica, de como vai ser aquela funcionalidade, não é uma regra de negócio. Você vai ter que transformar aquilo num requisito. Então, se você começa a escrever ali, então tem um cadastro. Esse cadastro não é uma regra de negócio, ele é uma funcionalidade do seu sistema. Ela, como a gente já falou, ela tem vida própria, ela poderia ser atendida sem uso de sistema. No exemplo aqui, o aluno ele só passa se ele tiver nota maior que 6. No SIGA. Mas, independente do sistema, essa regra ela existe. Então, independente do sistema, ela tem vida própria. Ela pertence ao domínio do negócio, não do sistema. Então, vejam aqui que são regras que têm a ver com o negócio da organização, e não é uma regra do sistema. Por exemplo, se eu falar assim, o sistema tem que funcionar só no Linux. Isso é uma regra de negócio? Não. Isso é um requisito não funcional, porque isso não tem nada a ver com o negócio da minha organização. Isso é tecnologia. O sistema ele tem que funcionar com até 50 usuários simultâneos. A gente, a primeiro momento, pode pensar que isso é uma regra de negócio, mas isso não é, isso é uma restrição tecnológica. A regra de negócio, ela sempre tem a ver com o conhecimento, com o domínio daquele negócio na minha organização. Lembrando lá do sistema de vacina. Uma pessoa, hoje, tem uma regra que diz que a pessoa ela só pode tomar até 2 vacinas, que é a primeira dose e a segunda dose. Então, o meu sistema, ele poderia ter uma regra que ele só deixa eu cadastrar 2 vacinas por CPF. Isso tem a ver com o meu domínio do meu negócio, não tem nada a ver com tecnologia, certo? Pertence, isso a gente já falou, domínio do negócio do sistema, e ele pode ser descrito no formato if, then, else. Na maioria das regras de negócio, quando a gente escreve elas no português, no geral, quando o programador vai programar, ele transforma ela nessas condições que vocês sabem lá da programação, do if, then, else. Se é administrador, então aparece assim. Se não, aparece de outra forma. E aí, quando o programador for fazer isso, ele vai usar lá um if, then, else da vida. Se administrador, então, o botão enable, se não, o botão disable, por exemplo. Né? Então, no geral, essas regras de negócio, elas vão se transformar em código. Então, isso é algo que a gente precisa relacionar. Quando eu estou escrevendo regra de negócio, no geral, é aquilo que eu vou ter que programar. Aquilo que vai dar trabalho lá para o meu programador. Além disso, quando a gente fala de regras de negócio, elas têm que ter esses atributos aqui, elas têm que ter essas características. Unidade, completude, consistência, atomicidade, não ambiguidade, verificável, rastreável e exemplificável. Como assim? Bora ver de um em um. Unidade quer dizer que a regra de negócio ela deve propor ou viabilizar uma única coisa. Não deve atender a mais de uma restrição. Então, isso aqui é interessante. A regra de negócio, ela nunca deve ser genérica. Ela deve atender a uma única restrição. Exemplo, a regra de negócio, cálculo de salário, ela não é unitária, pois se refere implicitamente a cálculo de qualquer tipo de salário. E em qualquer empresa, existem formas diferentes de calcular salário. Para profissional ativo, para aposentado, para estagiário. Essa regra de negócio assume, assim, várias responsabilidades, quando deveria assumir apenas uma. Ou seja, o que está escrito aqui? Uma regra de negócio, ela tem que ser única. Então, quando eu for criar a minha regra de negócio, se fosse, por exemplo, cálculo de salário, eu teria que ter cálculo de salário do estagiário. É uma regra. Cálculo de salário do gerente. É outra regra. Cálculo de salário do
atendente é outra regra, porque vão ser calculados de forma diferente. Cálculo de salário do vendedor, outra regra. Por exemplo, um vendedor, é muito comum que ele ganhe um percentual sobre as vendas que ele faz. Então, o salário dele é X, mas se ele bateu a meta, eu vou acrescer determinado valor. Essa é a fórmula de cálculo do salário do vendedor. Do gerente, é muito provável que não seja relacionado às vendas, mas ele deve ter um percentual ali que é variável. Do estagiário, coitado, é só aquele valor ali mesmo. É só X, sem cálculo, né? Sem mais valor nenhum acrescido. Então, nesse exemplo, eu não vou, na regra de negócio, eu tenho que evitar ser genérico. Eu vou, no geral, vou ser específico. Eu vou criar regra de negócio para cada caso. Então, eu vou ter lá a regra de negócio do administrador, a regra de negócio da consulta, a regra de negócio se eu tiver um outro perfil lá, do professor, dependendo da regra. Então, eu tenho que evitar ser genérico, querer fazer, numa regra de negócio, querer colocar o comportamento do meu sistema todo. Por quê? Porque isso vai confundir, né? A regra de negócio, ela tem que ser completa, ela deve ser autocontida, deve ter início, meio e fim. No exemplo do cálculo de salário, ela não é completa, só conta a parte da história. Para ser completa, deveria ser algo como cálculo de salário para profissionais afastados há mais de 15 dias. O que é isso? Eu sempre tenho que, eu não posso colocar muitas dependências na minha regra de negócio. Se é administrador, então exclui. Pronto, acabou a minha regra. Eu não tenho que sair contando uma regra de negócio que depende de outras. Se administrador e estiver afastado, então não exclui. Isso já é outra regra. Certo? Ela tem que ser consistente, não deve contradizer outra regra do mesmo escopo do projeto. É como termos duas regras se propondo a fazer uma mesma coisa, mas cada regra de negócio se propondo a fazer essa coisa de forma diferente. O que é isso? Está confusa essa frase, né? Mas o que quer dizer? É que eu não posso dizer, por exemplo, que numa determinada regra eu digo assim, somente o administrador exclui. Aí depois eu estou criando a regra lá da consulta. Então, a consulta, se o perfil for consulta, então somente tem permissão de consultar. Mas se for um perfil de consulta que tem senha, então pode excluir. Está inconsistente, porque ali numa outra regra eu já tinha dito que só o administrador exclui. Como é que aqui no perfil de consulta eu estou dizendo que ele pode excluir também? Então, eu tenho que me preocupar que eu vou ter várias regras de negócio, mas nenhuma pode contradizer a outra. Ela tem que ser atômica. O que é atômica? É complementar a regra da unidade. Ela sempre deve assumir apenas uma responsabilidade. Eu não posso criar uma regra de negócio que tenta resolver o problema do sistema inteiro. Eu não posso ter, por exemplo, aqui ele diz, duas regras de negócio juntas, onde uma calcula juros para pagamento atrasado, a outra inclui juros para pagamento de financiamento imobiliário atrasado. Faço duas. É porque a gente tem a tendência a querer escrever um texto grande contando toda a história. Não. Eu vou ter uma regra de negócio para cada comportamento. Não adianta querer diminuir o trabalho e criar só uma regra lá, colocando tudo dentro, escrevendo Lembra quando o professor de programação de vocês diz que não pode ter um código que seja macarrão, ou seja, que a gente lá dentro tem um monte de si, um monte de então, um monte de mais si. Eu escrevo um código que tem não sei quantos, 10 si lá dentro, e que depois ninguém entende aquilo, só a gente. Da mesma forma, as regras de negócio não podem ser desse jeito, elas são únicas. Elas não podem eu querer resolver o problema do mundo ali dentro. Elas não podem ser ambíguas, ou seja, quando eu ler aquilo, eu tenho que entender. Não pode ser algo que eu entenda de um jeito, o Fábio entenda de outro, a Débora entenda de outro. Tem que ser algo super simples, que qualquer pessoa que leia aquilo entenda. Ela tem que ser verificável, ou seja, eu tenho que poder testar aquela regra. Se eu tenho uma regra que diz que o aluno que tira nota acima de 6 é aprovado e abaixo de 6 é reprovado,
Quando eu receber o meu sistema, eu tenho que poder testar essa regra, para ver se ele faz isso mesmo. Então, toda regra de negócio, ela precisa ser testada a hora que o cliente recebe. Se eu digo lá que só o administrador pode excluir, na hora que o cliente for lá, ele vai testar aquilo, verificar se somente o administrador pode excluir mesmo. Então, por isso, ela tem que ser verificável, ou seja, ela tem que ser testável. Ela tem que ser rastreável, ou seja, toda regra de negócio, ela tem que saber, eu tenho que estar associada. Uma regra de negócio, ela sempre vai estar associada, por exemplo, a uma funcionalidade. Então, toda regra de negócio, ela não existe sozinha. Ela existe associada a uma funcionalidade. No exemplo que o Fábio nos contou, a regra de negócio que ele estava contando estava associada à funcionalidade dele de login. Então, no geral, as regras de negócio, elas sempre vão estar associadas a uma funcionalidade. Elas têm que ser exemplificáveis, ou seja, eu consigo falar sobre a minha regra e consigo dar exemplos, como no caso da reprovação-aprovação. Eu consigo dar um exemplo, o aluno é reprovado se acontecer isso. Então, toda regra de negócio, ela precisa ser exemplificável. E agora, eu vou mostrar para vocês, deixa eu parar aqui a apresentação, o template de um documento de regras de negócios, para mostrar para vocês o que é que vocês vão fazer. No exercício, eu disponibilizo lá um template, do mesmo jeito que o documento de visão tinha um template, e eu falei para vocês que, dependendo do local que vocês vão trabalhar, esse template ele pode mudar, mas, no geral, vai ter os mesmos campos, da mesma forma esse documento de regra de negócio. Dependendo do local que vocês vão trabalhar, pode ser que ele não seja exatamente igual a esse documento que eu vou mostrar para vocês agora, mas vai ser parecido, certo? Então, primeira coisa, tem um histórico de versão, igual ao documento de visão. Por quê? Porque ele pode ser alterado ao longo da fase de requisitos. Como a gente ainda está construindo documentação, pode ser que em algum momento a gente volte nele para mudar, certo? Depois tem o objetivo, que é um campo, é um texto como padrão, nesse caso aqui ele diz: o objetivo da especificação de regra de negócio é documentar as regras que são aplicáveis ao negócio, que a gente já viu aqui, e que direcionam em maior ou menor grau o funcionamento das casas de uso. Em geral, regra de negócio constitui declaração de políticas ou condições que devem ser satisfeitas pelo processamento da aplicação. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Por exemplo, aí eu vou criando um item para cada regra de negócio. Eu escrevi aqui, vacina. Somente pode haver 2 registros para vacina para uma mesma pessoa em datas diferentes. Por que eu coloquei essa regra de negócio? Porque isso é verdade, né? Cada pessoa só toma 2 doses de vacina. E aí, eu posso colocar essa regra aqui no meu sistema, e aí ele vai controlar isso. Aí eu posso até ser mais específico, o controle será por CPF. Com isso, o que o meu programador, quando lê isso, vai saber? Que só pode ter 2 registros para o mesmo CPF, e além disso, tem que ser em datas diferentes. Se eu for tentar inserir no meu sistema um 3º registro, o meu sistema tem que barrar. Não, já foram inseridas 2 vacinas. E lembro que é isso que traz restrições ao meu sistema, senão ele é um sistema totalmente aberto que eu posso colocar o que eu quiser. Só que, no geral, os sistemas não são assim. Então, é aqui que eu vou definir o comportamento mesmo do meu sistema. Aí, aqui eu coloquei um outro exemplo, campos obrigatórios. Aí eu coloquei aqui 3.1, posto de saúde. E disse que no cadastro de posto de saúde, nome, endereço e horário de funcionamento obrigatório e localização do MAPS não é. E aí eu posso ir criando, para cada cadastro, eu posso ir colocando aqui 3.2. Aí vai ser aqui, vai ser do cadastro de usuários. E aí eu coloco todos os campos do meu cadastro de usuário e digo o que é obrigatório e o que é opcional. Por que eu preciso fazer isso? Professor, imagine o programador tendo que implementar o sistema que vocês estão definindo. Como é que ele vai saber qual o campo que ele vai colocar como obrigatório e qual o campo que ele vai colocar como opcional no cadastro dele? Vocês precisam dizer isso para ele. E um bom lugar para dizer isso é nas regras de negócio. E assim, sucessivamente, vocês vão preenchendo
esse documento. Ah, professora, tem uma outra regra aqui. O Fábio falou de uma regra do login dele. Então, ele vai colocar aqui, login. E aqui ele vai me escrever. Se administrador, é obrigatório preencher o CPF. Obrigatório CPF. Se não for, não é login sem, por exemplo. Essa é a regra do login do Fábio. Ah, tem uma outra regra lá, professor. Tem uma regra no meu sistema que é exclusão. Aí eu vou colocar lá. No meu sistema, somente o administrador pode excluir. Isso está dizendo para o programador que ou ele só vai mostrar o botão de excluir para o administrador, ou se for qualquer outro perfil, ele vai ter que barrar a exclusão. Ah, eu tenho uma regra para edição. Somente a pessoa que cadastrou é que pode editar. Bacana, vou botar lá, edição. Somente a pessoa que cadastrou a informação pode editar. Se tiver escrito dessa forma, o que está dizendo? A pessoa que cadastrou é que ela pode editar. Nem o administrador pode editar. Ah, eu penso, não, o administrador ele pode editar também. Então, eu vou dizer, somente a pessoa que cadastrou a informação pode editar ou o administrador. Pronto, já deixei duas opções aqui na minha regra. A pessoa que editou ou o administrador do sistema pode editar. Então, a regra de negócio é isso. Onde eu vou fechar o meu sistema. É como a Débora perguntou, a restrição é restrição das minhas funcionalidades. É aqui que eu vou fechar ele. E aí vai para o nosso primeiro exercício. Que, se a gente tivesse na sala de aula, vocês iam fazer isso agora. Como a gente está remoto, vai ficar para vocês. Está vendo como é a melhor sala remota? Aí vocês vão ter um tempinho maior para fazer, que vocês vão fazer as regras desse negócio para o sistema que foi licitado na aula passada. Beleza? Essa tarefa já está criada lá no SIGA, desculpa. E aqui está escrito errado. Segundo modelo disponibilizado no SIGA, não disponibilizei no SIGA, não. Isso aqui é a força do hábito. Eu disponibilizei no Classroom. Tá? Essa aula e o modelo já está criado, mas lá na tarefa do Classroom. Construir as regras de negócio para o sistema licitado na aula passada. Tá? E agora, vou perguntar para vocês, ficou claro a regra de negócio? Eu posso seguir em frente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Cri. Tudo ok? Vinícius disse que está tudo ok. Vou seguir o Vinícius. Tá tudo ok. Qualquer coisa a gente pergunta lá no grupo. Ou faz uma reunião segunda-feira, como a gente fez. Mas pode. Porque às vezes a gente só começa a ter dúvida quando a gente está fazendo, entendeu? E isso é super normal. A professora está falando, eu acho que eu estou entendendo tudinho. Beleza. Mas aí, quando a gente vai fazer, é que começam a aparecer as dúvidas. E aí... Eu estou com uma dúvida. Pode perguntar, Marcos. Por exemplo, tem sites que, por exemplo, de universidade, para baixar artigo, só pode ser acessado com o IP da universidade. Isso aí entra numa regra de negócio? Oi? Você pode perguntar de novo, Marcos? Você falou? Por exemplo, acessar um site de universidade para baixar artigo. Tem páginas que você consegue baixar artigo somente com o IP da universidade. Isso é considerado regra de negócio? É. Apesar de ser uma regra de negócio, somente se tiver logado com o IP da universidade, o artigo é liberado para baixar. Por baixo, o programador ele colocou essa restrição lá, ele consulta o IP, da onde vem a requisição, verifica se é de universidade, se for, ele libera, se não, ele não libera. É uma restrição daquele sistema. Somente login de universidade podem baixar artigos. Sim. É quase como se fosse... Porque quem é usuário? É uma restrição de usuário. Somente o usuário somente o usuário de universidade pode acessar. Mas provavelmente tem
uma regra de negócio naquele site que diz isso. Beleza? Professor? Oi, diga, Lucas. A senhora disse que as regras de negócio elas podem assumir uma estrutura de FIELSA. Sim. Na documentação das regras de negócio, então, é possível incluir, caso necessário, um esquema de fluxograma para essas regras? Pode. Por exemplo, eu tenho um monte de si ali e vai ficar confuso, né? Eu olhar aquele monte de si. Mas se eu tiver um fluxograma ali que vai dizer se acontecer isso, então isso, se não, eu vou por esse caminho, e ficar mais fácil visualmente por um fluxograma, é até recomendável fazer isso. E vejo interessante essa pergunta do Lucas, eu posso usar outros recursos, não somente a nossa linguagem, não somente português, para fazer a regra de negócio? Pode. Muitas vezes é mais interessante eu mostrar um fluxograma, ou, por exemplo, aqui naquele onde eu estava colocando os campos obrigatórios e não opcionais, é melhor, obrigatórios e opcionais, na verdade, é melhor colocar aquilo numa tabela do que eu escrever uma frase, dizendo os campos X, Y, Z são obrigatórios, os campos A, B, C são opcionais. Só que aquilo visualmente fica difícil para entender. Então, se eu coloco numa tabela, fica mais fácil para o cliente, fica mais fácil para o programador saber o que ele vai marcar como obrigatório e como opcional. Então, eu tenho também, como analista de requisitos, verificar a melhor forma de colocar aquela informação que eu tenho que passar. Lembrando que a gente viu lá na primeira aula, que o público, né, desse documento de requisitos, ele é tanto um usuário comum que está comprando, especificando o sistema, quanto o programador. Então, eu sempre estou nesse limite ali que eu tenho que usar uma forma de escrever que atenda esses dois mundos. Quer ver um exemplo sobre isso? Eu poderia já colocar aqui nesse documento de regras de negócios o tipo do campo. Posso, só que eu não vou poder utilizar os termos lá da TI, eu não vou dizer que o campo nome é um text box, que o campo cidade é um combo box. Eu vou ter que dizer que o campo nome é um texto livre e o campo cidade vai ser selecionado a partir de uma lista, porque aí os dois mundos entendem. Né? Então, quer ver bem aqui, olha, gente, isso que eu estou falando, para ficar mais claro, deixa eu compartilhar aqui certinho. Ó, bem aqui. Eu coloquei o nome e o tipo. Poderia vir aqui, inserir uma coluna. Mas, gente, que eu tenho uma dificuldade para saber o que é direita e o que é esquerda. Direita. Aí eu vou colocar aqui mais uma linha, inserir, assim. Bem aqui eu vou colocar que é o campo. Bem aqui eu vou colocar obrigatório opcional, né? E posso colocar aqui, por exemplo, o tipo. Já é uma regra de negócio, que eu vou dizer qual é o tipo desse campo. Nome é um texto livre. Endereço é um texto livre. Horário de funcionamento é um campo do tipo data-hora. Eu não vou colocar, por exemplo, aqui um date time, porque isso é um termo nosso da área de TI. Localização no Maps, aí eu vou colocar aquele... Não é o nome daquilo, latitude, né? Latitude, longitude. Enfim, aí aqui eu coloco, eu posso também colocar mais essa informação. Por quê? Porque é uma regra. Quando o programador ele receber isso, ele já sabe que esse nome tem que ser um texto livre. Aí eu posso colocar mais uma regra também aqui, se eu quiser. Eu posso colocar o tamanho dele. É uma regra de negócio. O nome é um texto livre de 50 caracteres.
O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para o programador que ele vai ter que colocar uma restrição aqui, que ele não pode colocar, esse campo nome não pode aceitar mais do que 50, e para o usuário, eu estou dizendo para ele que ele não pode escrever um nome com mais de 50 aqui. Certo? Então, se for um nome com mais de 50, ele não pode. E aí, se for... Aí já tem uma restrição, olha, meu campo ali, se ele for mais de 50, não pode. Já colocou ali aquela restrição lá nesse campo. Aí, só que lembrando, toda regra eu tenho que pensar nos usuários. Eu vou ter que confirmar com o meu cliente se o nome realmente pode ter essa restrição, que não pode ser maior que 50. Porque se for maior, porque ele vai dizer, não, mas não tem que... Olha, eu vou dizer para o usuário, olha, eu coloquei o campo nome, ele não pode ser maior que 50. Aí o cliente vai dizer, não, mas e se for alguém lá da Inglaterra? Eu tenho um usuário aqui que é o pessoal lá da família real. Aí a gente sabe que o pessoal da família real tem bem uns 30 nomes, né? Aí eu já não posso colocar essa restrição lá dentro. Porque tem essa regra de negócio. Aí eu vou ter que mudar a minha regra de negócio. Porque eu já sei que dentro dos meus possíveis usuários tem o pessoal lá da família real. Então, eu não posso pôr essa regra. Então, aqui, eu posso ser restrito ou não. Posso chegar nesse nível de detalhe na minha regra de negócio ou não. E aí, você me perguntar, professor... Como é que preenche aquele glossário? Oi, Yuri. Não era. Como é para preencher aquele glossário? Calma, a gente nem chegou na aula do glossário ainda estou falando de regra. A gente vai já chegar no glossário. O glossário é o documento mais fácil. Aí, então, a regra de negócio, vocês podem ser bem restritos ou nem tanto. Aí vocês podem perguntar, mas qual a importância de fechar bem as regras de negócio? Porque imagine que vocês dizem, não fechem bem essa regra de negócio, não falem tanto sobre o comportamento do sistema. Aí vocês entregam para o cliente, aí o cliente vai dizer, poxa, mas eu queria aqui que esse campo aqui, ele tivesse 100 caracteres, eu queria ter mais 3 campos aqui nesse formulário de cadastro, e bem aqui nessa consulta, tu acrescenta mais 10 campos. Aí tu vai dizer, mas eu vou levar tempo para fazer isso. Se não tiver escrito em algum lugar como é que você vai ter que fazer isso sem cobrar. Agora, se tiver escrito que só era aqueles campos mesmo, e que era daquele tipo, e você fez daquele jeito que estava acordado, aí se o cliente quiser modificar, aí é a responsabilidade dele. Você vai poder cobrar dele, certo? Então, a diferença é essa, que quando a gente está escrito tudo certinho, fica assim no contrato e as alterações ficam na conta do cliente. Agora, se a gente escreve um documento sem se preocupar tanto, não coloca tantas restrições de comportamento, faz de qualquer jeito, entrega para ele, assina o contrato, um dos problemas que a gente pode ter depois é esse. Ele começa a pedir coisa, a gente não escreveu em nenhum lugar que não ia ser assim, a gente tem que fazer. Então, é por isso que o trabalho do analista de requisitos ele é delicado nesse sentido, principalmente quando a gente está fazendo um sistema que vai ser cobrado depois, e vai ser implantado depois, e aí se a gente não fechar muito bem como ele vai ser, o cliente depois só haja pedir, e do lado dele ele não vai querer pagar mais. Ele vai achar que já pagou tudo que tinha que pagar. E aí, se a gente não tiver dito mesmo como é o comportamento, a gente entra numa seara de ter que começar a fazer uma série de manutenções no sistema que ficam tudo na conta da correção, como se a gente tivesse feito errado. A gente tem que documentar bem para quando a gente precisar alterar, entrar na conta de evolução. Ele está me pedindo coisas a mais, eu vou evoluir o sistema. Eu não vou corrigir, eu não fiz nada errado, ele que não me pediu. Professora? Certo? Diga, Davi. É o seguinte, é que eu não entendi bem essa parte de que é recomendado usar, por exemplo, fluxograma, ou então if, then, else, porque é o seguinte,
quando meu cliente for ler, talvez ele não saiba essa linguagem, mas quando meu programador for ler, ele vai saber. Então, o recomendado é usar uma linguagem que seja melhor para os dois, é isso? Para os dois. Por exemplo, if then else, não. If then else se a gente for escrever em português normal, a gente vai colocar o se mesmo. Se é administrador, então faz isso. Se não, faz aquilo. Porque se if then else, só o programador que vai entender mesmo. Agora, se for um monte de começar a ficar muito difícil em português comum, né? O código, se começar a ficar, se o administrador, então faz isso. Se for consulta, então faz isso. Se professor, então faz isso. Se der errado, então vai para o passo tal. Se isso começar a ficar pouco entendível no português comum, e eu entender que eu consigo explicar melhor no fluxograma, aí eu posso fazer um fluxograma. Por quê? Porque às vezes, mesmo para um usuário comum, ele entende o que é um fluxograma, né? Ele segue ali aquele desenho e entende. E às vezes é mais fácil do que eu começar a escrever um monte de sim e se não em português. O pseudocódigo, Fábio, pseudocódigo às vezes é difícil se transformar num pseudocódigo, é melhor mesmo fazer um desenho, que fica mais fácil. Mas aí o Fábio colocou ali, eu acho que esse coitado dos cegos era até para isso. Mas aí eu vou ter que descrever a minha figura. Se eu usar um fluxograma, eu vou precisar descrever a minha figura ali, de alguma forma. Então, é sempre uma avaliação do analista de requisitos, como ele consegue expressar melhor aquelas condições. Porque se forem muitas, pode ser que desenhando fica melhor. É igual aquele ditado, desenha e pinta para mim que eu não estou entendendo. Eu desenhei e pintei, a pessoa não entendeu, aí complica. Mas é na mesma lógica, né? Às vezes, desenhando e pintando fica mais fácil do que só escrevendo. Mas não necessariamente é uma regra. Depende muito. Você vai ter que avaliar também muito quem é o teu cliente. Isso é até uma pergunta interessante também, porque a gente precisa também, como analista de requisitos, entender quem é o nosso cliente. É quase um trabalho psicológico que tem por trás. Porque você vai ter que perceber se o seu cliente é totalmente leigo em tecnologia, ou se o seu cliente ele conhece alguns termos e você consegue explicar alguns termos para ele, você pode avançar um pouquinho mais nos termos tecnológicos. Mas lembrando sempre que você precisa entender melhor. Se você olha para o seu cliente, você vê que o seu cliente é totalmente leigo em tecnologia, que ele tem dificuldade quando você começa a falar muito do sim, se não, e aí você pode testar, colocar os fluxogramas para ver se ele entende melhor. De certo, o programador nesse cenário ele vai entender bem, tanto faz para o fluxograma ou sim, se não. Aí você vai olhar mais para o seu cliente, o que ele vai entender melhor. Certo? Mas é bem isso, o analista de requisitos, muitas vezes, ele tem que ter o feeling para saber com quem ele está conversando, ele tem que saber quem é a equipe de programação que vai receber aquilo, ele tem que entender como é que o cliente dele prefere receber, tem esses cenários, certo? E aí, só para fechar a aula, que essa está demorando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o glossário, mas vocês vão ver que o glossário é um documento super simples, porque é o que a gente conhece mesmo como glossário. Vamos lá. Alguém já até me perguntaram, professora, como eu faço o glossário? Eu disse, acho que foi o Yuri. Eu disse, espera que a gente ainda não chegou lá. A gente não tinha chegado mesmo, não. Então, o glossário, ele define os termos importantes usados no projeto. É importante para garantir que os conceitos envolvidos são interpretados da mesma forma por todos os membros da equipe. Basicamente, ele tem uma introdução, as definições e o sinônimo daqueles termos utilizados. Então, ele é um documento que ele diz assim, o que é vacina? A vacina é imunizante. É como se fosse um dicionário de termos. Aí vocês vão dizer, professora, para que eu preciso fazer isso? Precisa não. Aí eu vou dizer para vocês, depende. Eu sou obrigada a fazer um glossário? Não. Só que isso vai depender muito da natureza do meu sistema. Por quê? Porque se eu estiver fazendo um sistema que todo mundo fala a mesma língua, todo mundo entende aquilo, todo mundo entende aqueles termos,
realmente eu não preciso fazer um glossário. Agora, se eu estiver fazendo um sistema que é um sistema totalmente novo, que alguns termos utilizados pelo meu cliente, o meu programador não entende, ou tem alguns termos novos para o meu cliente que, apesar de serem termos técnicos, eu quero que o meu cliente entenda, aí eu vou precisar criar um glossário. Exemplo, eu estou fazendo um sistema que vai atender um laboratório. E aí, lá no laboratório, o meu sistema ele vai ter que lidar com alguns termos. Por exemplo, quando eu for criar uma nova solução, o meu sistema ele vai ter que saber indicar alguns componentes para aquela minha solução que eu estou desenvolvendo lá no laboratório. Aí, por exemplo, o termo reagente. O termo reagente é um termo super comum, talvez, para os técnicos do laboratório. Para a gente da área de TI, não é. Só que eu vou precisar usar muito essa nomenclatura de reagente no meu documento de requisitos. Aí eu vou ter que criar no glossário e dizer o que é um reagente. Eu vou ter que utilizar muito, sei lá, o termo pipeta, que é um negócio lá do laboratório. Nem todo mundo vai saber o que é aquilo, mas eu vou ter que dizer, pipeta é um instrumento utilizado em laboratórios que serve para misturar sei lá o quê. Aí eu vou dizer o que é. Então, basicamente, o que é um glossário? Ele é um mini dicionário de termos que precisam ser utilizados no escopo daquele projeto e principalmente nos requisitos, e que eu vou utilizar muito, mas que eu sei que nem todo mundo conhece essa terminologia. Então, o glossário, ele é muito utilizado em termos de sistemas novos. Sistemas novos para áreas de conhecimento que não são comuns para todo mundo que trabalha no sistema. E aí eu tenho que considerar do meu cliente ao programador. Então, se eu estiver fazendo um sistema para um lugar que eu tenho termos que não são de domínio geral, é indicado que a minha documentação de requisitos contenha um glossário. Mas lembrando, se eu vou ter que criar um glossário para criar um termo, é melhor não criar. Agora, se eu tenho muitos termos novos, que eu sei que precisam ficar registrados, aí eu crio. Por exemplo, fui contratado e vou trabalhar na análise de requisitos para fazer um software embarcado para um avião. Deve ser cheio de terminologias que só o pessoal lá conhece, o pessoal que trabalha lá na empresa de aviação conhece, que provavelmente meu programador, que nunca trabalhou com essa parte de construção aeronáutica, não conhece. Eu vou precisar criar um glossário. Mas eu vou desenvolver um sistema ali para a lanchonete da esquina. O cliente me contratou para fazer um sisteminha ali para a lanchonete dele, para controlar o estoque e as vendas. Tem tantos termos desconhecidos? No geral, não. No geral, são termos que, desde o programador até o meu cliente, vão saber. E aí eu não preciso criar um glossário. Então, o glossário é um documento assim, que ele é opcional, de acordo com as características do meu sistema. Se tiver muitos termos novos, eu crio. Se não tiver, não preciso criar. Professora, esse sistema de vacina aí todo mundo já sabe. Sim, só que a gente vai precisar, vocês precisam aprender a conhecer esse artefato. Não necessariamente vocês sempre vão fazer. Então, professora? Oi. No glossário vai também as siglas? Vai. Boa pergunta. Por exemplo, o SUS. É um bom termo para eu colocar no sistema de vacinas. Eu estou desenvolvendo para a UFOPA, um sistema. Para a gente que tá na UFOPA, a gente sabe o que é UFOPA, a gente sabe o que é IEG, a gente sabe o que é PC, quer dizer, acho que a gente sabe. A gente sabe o que é BCC, a gente sabe o que é BSI, mas uma pessoa que não é da UFOPA e vai ter acesso a isso, ela pode não saber. E aí é bom ter esses termos no glossário, porque ela vai utilizar aquele sistema, vai se deparar com... Por exemplo, a gente fala muito SIGA.
A gente que está aqui, às vezes a gente usa o SIGA sem nem saber o que é, né? Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas. Mas para uma pessoa de fora, ela pode não saber. Aí eu coloco no meu glossário. E aí, alinhado com essa tua pergunta, Gustavo, se, por exemplo, tiver algum termo da tecnologia que eu acho imprescindível que os meus clientes saibam, aí eu posso colocar aqui também. Por exemplo, eu quero falar com eles que tem 2 tipos que tem o Android e que tem o iOS. Eu preciso que ele saiba isso, porque eu preciso que ele entenda que esse meu sistema só funciona no Android, no iOS não funciona. Eu posso colocar no glossário, que ali eu deixo o que é Android, o que é iOS especificado, e lá no meu documento de visão, onde tem aquela parte de restrição, eu posso escrever, meu sistema só funciona no Android. E é importante isso, porque lembrando que, para depois ele não dizer, olha, eu quero que rode no iOS. Às vezes, não vai rodar não, porque eu já coloquei lá o que é Android e já disse lá no meu documento de visão, na parte de restrição, que não funciona. Se tu quiseres que funcione no iOS, aí eu posso até fazer, mas aí vai ser um novo acordo. Eu vou precisar ser pago para fazer funcionar no iOS. Então, vejam que quando eu preciso, uma outra abordagem no glossário também é que eu posso colocar termos que eu queira que o meu cliente conheça, porque são importantes para mim que ele saiba o que é, também. Se ele não souber, isso pode ter problemas futuros no momento que eu for entregar o meu sistema. Eu vejo que essa percepção, por isso que eu brinco que o analista de requisito ele tem que ter algumas características de psicólogo para entender a seara que ele está, onde ele está, para ele ver o que é importante ele registrar ou não. Se ele tiver um cliente muito difícil, é interessante que ele possa registrar nessa documentação o máximo possível. E aí ele pode colocar esses termos. Então, mais que eu posso utilizar o glossário é também se eu quiser colocar termos técnicos que eu queira também que o meu cliente conheça. Aí é lá no glossário que eu vou colocar, certo? Aí, a segunda atividade prática, que é seguindo o modelo disponibilizado no Classroom, que é no Classroom que está... Construir glossário para o sistema licitado na aula passada. Então, vejam que vocês vão ficar com 2 atividades. Fazer o documento de regra de negócio, que é uma atividade que vai levar um pouquinho mais de tempo, e fazer o glossário. Professora, meu glossário só tem 2 termos. Não tem problema. Faz lá o teu glossário com 2 termos, mas faz. Pensem em termos que seriam importantes se vocês estivessem desenvolvendo esse sistema para uma Secretaria de Saúde que todo mundo conhecesse. Aí vocês vão colocar lá. Provavelmente o glossário de vocês não vai ser tão grande, porque é um sistema que tem termos muito conhecidos, mas vocês podem colocar alguns que vocês acham importantes. Tem sistema, lembrando que sistemas que têm uma complexidade maior tendem a ter glossários maiores. Sistemas mais simples vão ter glossários com menos termos, certo? Então, a atividade fazer documento de regra de negócio e fazer documento do glossário. E agora é a hora de vocês falarem que acabou a minha água e eu já estou louca. Dúvidas? Tudo certo, professora. Tudo certo? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendido? Então, vamos combinar assim. A atividade do protótipo, eu vou, do mesmo jeito que eu fiz o documento de visão, eu vou dar feedback para vocês lá no Classroom. Vocês vão ficar com essa atividade da regra de negócio e do glossário, da mesma forma para entregar até quarta-feira, às 23h59, como a gente sempre combina. Professora, peguei o documento e aí esqueci tudo que a senhora falou, não lembrava mais de nada do que a senhora falou na aula. Usem o grupo para a gente marcar um encontro para a gente tirar dúvida, tá? Então, se alguém tiver dúvida, coloque lá, mesmo que você ache que é só você, coloque que eu estou com dúvida aqui, e aí a gente marca o encontro lá, abre uma sala para a gente tirar dúvida, porque eu não sei quem comentou, mas é isso mesmo. Quando eu estou falando aqui, e aí a gente entende tudo. Ou
a gente está prestando atenção em outra coisa mesmo, e nem ouviu o que a professora falou, mas aí quando a gente abre o documento do regra de negócio ou do glossário, começa a vir as dúvidas. E aí, quando vocês tiverem dúvida, mandem no grupo, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega. E aí ele já pega a carona da dúvida de vocês e já pega a solução lá. Então, a gente tem que usar bastante o grupo mesmo para poder... A dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida do outro. E, dúvida, professora, faço esse documento agora em dupla ou individual? Porque eu fiz o documento de visão individual e fiz o protótipo em dupla. Pode continuar a fazer, se você fez o protótipo em dupla, pode continuar com a sua dupla para fazer para continuar na documentação. Beleza? Se fez individual, também continua individual. Isso é com vocês. Mas pode continuar também com a dupla do protótipo agora para essas próximas documentações. Certo? Os artistas estão aí ainda, só um monte de letra aqui. G, V, F, D. Tudo certo, professora. professor. Às vezes eu pergunto que eu quero ver se vocês estão vivos ainda, se já foram assistir TV e deixaram só o notebook falando. Vocês pensam que não, mas o professor de vocês fica nessa dúvida. No final, a gente fica, meu Deus, cadê meus alunos? É esse negócio de tecnologia, né? Que esse curso que vocês fazem de tecnologia que propicia isso, né? Um mundo diferente. Mas é isso, gente. A nossa aula hoje até demorou um pouco mais do que ela costuma demorar. Eu vou disponibilizar a gravação, como eu sempre faço para quem não pôde acompanhar, ou para quem caiu, que às vezes a internet fica ruim, a gente cai ao longo da aula, vai estar lá. Se vocês, a atividade já está lá no Classroom criada, e se tiver alguma dúvida, só falar lá no grupo para a gente fazer um encontro para tirar as dúvidas, beleza? Se tiver necessidade, a gente faz um, que dia hoje é quinta, a gente faz um segunda-feira à tarde, como a gente fez da vez passada, beleza? Vocês falam lá no grupo e a gente agenda, certinho? Então tá. Então, bom dia para vocês. E qualquer coisa, a gente se fala lá no grupo. Tchau, tchau. Bom dia, professora. Bom dia, tchau, tchau. Deixa eu lembrar aqui de parar a gravação.